Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se, num formato diferente para quem está acostumado já com o podcast Movendo-se só em áudio, só ali no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. Pela primeira vez, agora na terceira temporada, a gente também estreando essa modalidade em vídeo, para que aquelas pessoas que ficam. Porque ainda baixa essa curiosidade, né? Às vezes você fica assim, só ouvindo a voz das pessoas ali num bate-papo. E às vezes você quer conhecer um pouco o rosto da pessoa, saber um pouco como é que são as expressões, né? Porque, afinal de contas, o corpo fala também, né? Então, eu queria dar primeiro boas-vindas à minha convidada de hoje, convidada aqui dessa terceira temporada também, que já está chegando com muita novidade, com muito conteúdo muito interessante para todos vocês. E eu estava morrendo de saudade de fazer, dei uma pausa grande aí para colocar a cabeça no lugar, descansar um pouco também, afinal essa rotina também de agendas múltiplas aí para conseguir dar conta de gravar esse podcast não é tão fácil assim, mas voltamos e vamos que vamos. Dalva Correia, bem-vinda ao podcast Movendo-se. Obrigada, Éder. É um prazer estar aqui com você, poder trazer conteúdo sobre comunicação para o público do Movendo-se. Que bom, fico feliz que você está aqui também. A Dalva, eu a escolhi para estar aqui, e ela também escolheu, né? Porque afinal de contas, nem todo mundo necessariamente aceita o convite, né? Não é uma pretensão minha também, eu escolhi. Mas eu a convidei, melhor dizendo, para que ela viesse aqui nessa terceira temporada, como um dos conteúdos aqui dessa terceira temporada, falar sobre um assunto que acaba sendo, de alguma forma, recorrente no podcast Movendo. Esse assunto já surgiu, mas em outros formatos, com outras pessoas, em abordagens diferentes. Mas eu avalio como sendo um assunto muito importante e sempre que possível eu vou trazer pessoas aqui que possam compartilhar também seu ponto de vista e o seu conteúdo, o seu conhecimento sobre esse assunto, que é comunicação. E a Dalva veio aqui justamente para a gente falar sobre isso, mas numa ótica bastante específica de uma especialidade que ela tem, que eu vou deixar ela contar daqui a pouco. Mas Dalva, para a gente começar de praxe aqui, que eu estava com saudade também de fazer essa introdução, se apresente para a audiência do podcast Movendo, sem falar o que você faz. Quem é a Dalva Correia? Sou carioca, autêntica carioca, moradora do subúrbio do Rio. Tenho um filho chamado Benjamin. Daqui a uma semana ele completará 4 anos. Ó, parabéns aí, Benjamin. Muito obrigada, Éder. Amo dançar, amo samba, cerveja, vinho e comidas, de modo geral. Só coisa boa na vida, né? Você não tá fraca não, hein, Dalva? Tamo alinhado aí, viu? A gente tá alinhado aí. É bom demais, né? Tirando o calor do Rio de Janeiro. Nossa senhora, até que teve uns dias aí que deu uma folguinha, né? Com Sim, uma chuva que tava sim, precisando, uma chuvinha. sim, Mas o Rio de Janeiro, para quem não teve a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro no verão, no, venha, que você vai saber o que é calor de verdade. sim, Não é sim. fácil. Mas também não dá para reclamar, não, né? A gente. Não é o carioca, mas o brasileiro em si, o ser humano é muito, muito engraçado, né? Quando tá frio, reclama que tá frio. Quando tá calor, reclama que tá calor. Quando tá nublado, reclama que tá nublado. Nunca tá bom, né? A gente tá sempre reclamando. Ô, Dalva, seguinte. Gostei da sua apresentação aí de quem é a Dalva, sem falar o que você faz, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, para a gente contextualizar um pouco da tua formação, da tua experiência profissional, que te habilita a falar do que a gente vai falar hoje aqui, que é de comunicação e de uma forma específica da comunicação. Me fala um pouco aí de forma resumida, para quem está ouvindo a gente também, um pouco da tua história, da tua formação. Sim, eu sou formada em letras e pós-graduada em gestão de pessoas. Então, a minha trajetória profissional é norteada por textos e pessoas, como eu costumo dizer. Ótimo. Eu comecei a minha carreira no comércio varejista, que também me ajudou muito em relação a me comunicar melhor. E depois eu migrei, né, resolvi estudar, enfim, me formei como licenciatura em letras, então eu dei aula Você foi para professora mesmo. isso, professora
de fato mesmo para Aham, alunos de ensino médio, né, de português, literatura e redação, aham. Escola e pública, escola privada, pública, então eu conheço bem a que deve ser um realidade. desafio Exatamente. É bem grande, né? um baita desafio, né? Sobretudo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. Faço ideia. E eu trabalho há mais de 16 anos também na área editorial. E Aham, depois que eu saí do comércio, aí eu meti as caras na faculdade de letras e consegui um estágio numa grande editora. E após o estágio eu continuei trabalhando para eles, já fui funcionária, já fui demitida, continuo trabalhando, fazendo freela para eles. Então, é um relacionamento com várias fases para tá. essa editora especificamente. E desde 2019, depois que eu retornei para o LinkedIn, eu abri o meu leque de serviços, né, de oportunidades para trabalhar com escrita. Legal. E nessa editora, só por curiosidade, nessa editora, qual era o teu papel lá? Qual foi a tua experiência? A tua jornada foi composta por que tipo de trabalho lá? Eu trabalho ainda, né? Trabalhava com É, você faz alguns, jogos, isso com alguns freelas, jogos né? coquetel. As Ah, revistas. famosos. Puxa, quanto tempo, caramba, quanto tempo faz que eu não. Acho que todo mundo conhece, né? Que todo mundo, né? Não dá pra generalizar, mas muita A gente nossa geração conhece. conhece. É, conhece o coquetel ali, que palavra Conhece, cruzada, conhece. muito bom. Isso, os criptogramas, enfim. Sim, sim. Então é quase uma vida trabalhando com esses jogos. Mas você ajudava a montar os jogos, Também, inclusive? criação Que legal. as perguntinhas, né? Então eu trabalhei muito com criação, edição, revisão. Ó, quem tá ouvindo a gente aí que tá com uma revistinha dessa aí, um coquetel na mochila ou perto de, dá uma olhada aí, manda mensagem, se tu quiser o gabarito, manda mensagem aí pra Dalva, que a Dalva nos ajuda. E dependendo da época, né, da edição da revistinha, o meu nome consta no Ó, que legal. expediente, hein? Pode procurar lá, Top. Dalva Correia, se for, né, uma revista entre 2013 e 2018, vai encontrar meu nome lá. Legal, legal. Tá, tem prova, né? Tem prova, meu portfólio, vamos dizer assim. Então, eu trabalho ainda há muitos anos, Éder, com uma linguagem mais objetiva, mais sucinta, que é o caso dos jogos. Sim, sim. Eu não trabalhei com edição de livros, né, de ficção ou não Legal, ficção, legal. não. Uhum. A minha expertise é mesmo com linguagem, né, com textos mais curtos, objetivos, diretos. Legal. E aí você pegou toda essa bagagem, essa experiência e se aprofundou nisso numa ótica de comunicação escrita. E você resolveu, desde 2019, investir, né, na sua carreira como uma mentora, uma treinadora, preparadora, enfim, Isso. o nome que a gente quiser dar aqui, preparando melhor as pessoas do ponto de vista de comunicação escrita. É isso. Isso. Legal. Agora Exatamente. uma coisa que é curiosa, Dava, só pra gente, antes de você entrar nesse momento, né, em que a gente vai falar sobre a comunicação escrita como um todo, eu achei muito bacana a tua história e o contexto que você trouxe aqui pra gente, porque ela reflete exatamente a proposta desse podcast, que é de falar de movimento, que é de não só trazer conteúdos aqui que eu acho que podem ser interessantes para quem nos ouve, né, para o próprio desenvolvimento da pessoa que está ouvindo, mas além disso e em paralelo a isso, é trazer pessoas que, além de compartilharem esses conteúdos, também viveram movendo-se na sua vida, né, entre aspas. Então, a tua história como uma professora de ensino médio em escola pública e que hoje trabalha, criou a sua própria empresa, o seu próprio método para ajudar pessoas a melhorarem a sua escrita, é um movimento digno de aplauso, né, porque, infelizmente, a carreira de professor no Brasil é uma carreira sofrida,
é uma carreira que a gente sabe que não é reconhecida, não é valorizada, não é bem paga, é muito estressante, ainda mais professor de escola pública, né? Não vou aqui te pedir para trazer os relatos, que imagino que você deve ter muitos relatos aí muito complexos de como é lidar nesse ambiente, né, de escola pública, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Mas você fazer essa virada, buscar se aperfeiçoar, buscar trabalhar com outras coisas, com outros projetos e chegar até abrir a sua própria empresa, eu acho que se a gente pegar a maioria dos profissionais hoje que atuam, né, nesse mercado de educação pública, inclusive, certamente a minoria deles tem. Não diria que essa ambição, porque às vezes a ambição é fácil a gente ter ambição. O difícil é a gente conseguir colocar ação na ambição que a gente tem, né? A gente partir para o movimento, né? Iniciar o movimento, que foi algo que você fez. Então, de cara, queria te parabenizar, porque acho que é super, super interessante ter você como exemplo de alguém que fez um movimento nesse sentido e que agora está crescendo com teu negócio, que é, vamos falar agora então, da comunicação escrita. O que, que você faz hoje, Odalva? Eu criei o método da batida perfeita. Que o nome eu achei sensacional. É incrível você falando sobre movimento, e aí foi passando um filmezinho, sabe, na minha cabeça, Ah, porque foi legal. exatamente isso. Eu fui me movimentando para chegar aonde eu cheguei. Só o movimento permitiu isso, né? Deu acesso para essa chegada, vamos dizer assim. Então, a batida perfeita veio, né? Alguém soprou no meu ouvido, batida perfeita. Eu fiz um processo de coaching, uma pessoa que me abordou no LinkedIn, final de 2018. E ao Tá. final do nosso processo, eu estava decidida, Éder, a não procurar mais emprego. Tá. Porque eu tinha sido mandada embora, eu estava perdidaça quando eu cheguei no LinkedIn, eu não sabia muito bem o que eu queria, quer dizer, eu sabia o que eu não queria. Eu não quero voltar para a CLT, mas será que eu posso bancar isso Uhum, uhum. agora? Filho pequeno, enfim, circunstâncias ali que me faziam pensar muito no que eu queria e no que eu deveria fazer. Sim. Mas aí, depois desse processo, eu me empoderei, eu banquei, eu falei, eu vou tocar, não sei muito bem ainda como será. Eu só sei que o nome é Batida Perfeita e eu vou começar minha produção de Por conteúdo quê? aqui. Curiosidade. Por que batida perfeita? Veio, olha, não sou fã de Marcelo D2. As pessoas me perguntavam, tem a ver Verdade, com a verdade. música do Marcelo D2? Não, não tem. Simplesmente o nome veio. Porque eu vi as pessoas no LinkedIn usando o título Em Busca de Recolocação. Você que é da área de RH deve Aham, aham. ficar legal. Acho que um panda morre cada vez que você deve ler um título como esse. Então eu vi É. as pessoas usando, eu falei, bom, não é essa a minha busca. A minha busca vai muito além. Ah, A minha busca é por entendi. algo que me toque profundamente, de modo diferenciado. E aí, nessa reflexão de um nome veio Batida Perfeita. Então, na verdade, a sua busca é em busca da batida perfeita. Isso, Que sensacional. E ó, já isso aproveitando esse aí. gancho aqui que a Dava trouxe, de fato, muita gente coloca lá no LinkedIn, no status do LinkedIn, na descrição lá do perfil, em busca de recolocação. Gente, isso é a pior coisa que você que está procurando emprego pode fazer, tá? Porque o LinkedIn ele é feito a partir de uma série de algoritmos por trás, em que os mecanismos de busca que existem ali, quando recrutadores, pessoas que estão procurando determinados profissionais, eles vão em busca de palavras-chave. E ninguém vai buscar alguém que está procurando recolocação. Ninguém vai lá colocar. O Headhunter não vai colocar lá recolocação. Deixa eu ver quem está procurando aqui emprego. Não é assim que funciona, né? Vai colocar a palavra-chave de acordo com aquela vaga que tem em aberto. Então, não coloque em busca de recolocação. No caso da Dalva, como ela não estava procurando trabalho, né? Não estava procurando trabalho, não, melhor dizendo, não estava procurando ser contratada por nenhuma empresa. Então,
teve essa licença poética aí de colocar Em Busca da Batida Perfeita, que eu achei sensacional. E aí tá Ousadia rodando. pura, né? Ousadia pura, Tá ousadia pura. rodando, ousadia Tá rodando. pura. E tem muito a ver com o movimento que você Tem, com trata, certeza, com né? Que certeza, você com certeza. fala. Falei, cara, eu vou colocar, sabe? Aí depois de exposto, a gente vê o que, que acontece, porque se a gente não se movimentar, não colocar em prática, a Total. gente não sabe o que, que vai dar. E aí eu sei que deu bom, as pessoas Que começaram legal. a me abordar, acharam super interessante. E após o coaching, eu realmente estava decidida e resolvi começar a falar, né, produzir conteúdo para as pessoas que têm medo de escrever. Olha que curioso, né, você vê aqui uma coisa me chamou muita atenção, assim, no teu projeto, Dalva, porque tudo que a gente fala hoje, tudo não, mas, grande parte dos conteúdos que a gente discute hoje sobre exposição, né, sobre comunicação, em geral, eles são voltados ao medo, por exemplo, das pessoas se exporem em vídeo, né, aparecer em câmera. Inclusive tem um episódio disso na segunda temporada, para quem quiser se conectar lá com a Carol, que é um episódio que a gente fala sobre vídeo, sobre essa dificuldade que muita gente tem em fazer vídeo, em filmar, e que é uma tendência daqui para frente, é muito difícil você conseguir fugir disso, né, dessa exposição em vídeo, em câmera. Mas a escrita é algo que é perene, né? A escrita não tem É, fim. E a gente acaba não se é. tocando. Eu achei isso interessante a tua abordagem nesse sentido, porque a gente acaba ficando tão consumido com áudio, com vídeo, que deixa, pô, o podcast, por exemplo, ele é um podcast em áudio, né? Agora tá nascendo em vídeo também. E tem gente que faz, inclusive, podcast. Esse é um projetinho aí também promovendo-se. Em alguns conteúdos que são colocados ali no podcast, que são mais curtos, há uma transcrição também, e a pessoa pode ler aquele conteúdo, né? Aquela discussão, aquela conversa, a gente pode ler também. Então existe isso também no mundo do podcast, né? Mas voltando aqui, né? É inusitado falar de escrita no momento em que a gente só fala de vídeo, só fala de áudio. Recentemente, estamos aqui gravando esse bate-papo em meados de fevereiro de 2021, e recentemente foi lançada mais uma rede social, em que todo mundo está se conectando, muita gente está se conectando, na verdade, que foi uma rede chamada Clubhouse. Não sei se você já ouviu falar. É uma rede social só de áudio. Só de áudio. Então as pessoas entram lá, elas procuram alguma sala de bate-papo com algum tema específico. Por exemplo, tem uma sala lá que é de comunicação. Aí tem lá 300 pessoas lá naquela sala virtual e alguns mediadores, lá meia dúzia de mediadores, e todo mundo fica, todo mundo não, mas os mediadores principalmente ficam ali conduzindo conversas e trocando ideia, e 100% em áudio, né? Então isso está super recente, né? A gente já vinha lá com o Instagram, que é muito focado em foto, vídeo, TikTok, né? Só vídeos curtos. Agora entra uma rede social nova que é só áudio. E a gente está falando aqui de escrita. Onde é que escrita entra nessa história, na tua opinião, Dalva? E por que você enxerga o tema comunicação importante dentro do ambiente profissional, do mundo profissional? Escrita, ela está por trás dessas outras ferramentas, totalmente por trás. Porque você imagina, o Clubhouse é somente áudio, mas você, vamos aqui numa situação hipotética, imaginar uma pessoa que não tenha o hábito de ler e escrever, né, aquela dupla indissociável, assim, ler e escrever, como ela vai expor opiniões, ideias, reflexões, enfim, narrativas, Perfeito. por meio da fala, se ela não consegue organizar as ideias no papel, se ela não consegue ler efetivamente um livro de cabo a rabo, então a escrita norteia todas essas ações, mesmo para um vídeo tem um pequeno roteiro que seja,
pessoa começar a falar de um assunto e parar em outro completamente diferente, ela deixa muito claro que ela não sabe organizar as ideias. E o hábito da escrita é o que vai ajudá-la a nessa organização, né, a concatenar as ideias. Então, a escrita está por trás de tudo Total. isso, não tem como separar. E eu acredito Muito que legal. no Clubhouse, por ser só áudio, vai ser muito mais fácil até das pessoas serem marginalizadas, assim, delas não ganharem, não conquistarem a autoridade, a visibilidade Ah, na é? ferramenta. Cara, ela está falando. Se ela não Aham. fala com clareza, com Perfeito, 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 objetividade, ela, poxa, eu não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando. perfeito. Ela não sabe trazer as ideias dela. Então eu Bom ponto vou esse. ouvir outra pessoa. Então, não abandonar a escrita. Aliás, a gente nunca escreveu tanto, né, Éder? Sim, sim. Né? Os E você falou uma aplicativos de coisa mensagens, os o tempo e-mails, a gente inteiro. escreve o tempo inteiro. É As verdade. redes sociais, a gente está o tempo todo escrevendo, 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 escrevendo. É. Engraçado que você na tua fala, eu fui lembrando aqui também de situações em que a escrita ela faz parte, ainda que não seja o produto final. Por exemplo, aqui no podcast Movendo-se, muitas das resenhas que eu faço, que não são esses bate-papos aqui com convidados, mas são, conteúdos, solo, né, que eu coloco uma pílula ali de algum conteúdo, normalmente essas resenhas eu escrevo antes. Eu roteirizo, eu coloco ali a minha ideia num papel e estruturo de que forma eu vou gravar aquilo ali para virar depois um áudio, para virar depois uma resenha, né. Então você tá perfeita, né, o produto final é áudio, mas eu escrevo antes. E uma outra coisa que me fez lembrar também é que nos eventos TEDx que eu organizo, quando a gente faz a curadoria de conteúdo com os palestrantes, quando a gente começa a preparar os palestrantes, né, para eles montarem a fala deles, a primeira coisa que a gente pede para um palestrante, um speaker, é que ele mande a fala dele em texto, né. Ele escreve, então, a ideia que ele tem, qual é o roteiro que ele tem na cabeça, escreve isso numa narrativa, e aí ali a gente começa a lapidar, avaliar o discurso e ajustar se for o caso, enfim. Mas tudo começa também na escrita. Então, não tinha parado para pensar nisso, você me ajudou a me lembrar disso. Exatamente. E é para a gente não se perder. E também para a gente entender quando a nossa comunicação não tiver o alcance esperado. As pessoas se perguntam muito, mas caramba, por que, que eu não consigo? Por que, que eu não consigo me comunicar? Por que, que eu não consigo me conectar mesmo às pessoas por meio do meu discurso, da minha fala, enfim, Uhum. dos meus textos? A pessoa tem que entender quem ela é, aí vem o movimento inicial, que é totalmente para dentro. Legal. Se a pessoa ela se desconhece, Éder, complica muito, complica muito, inclusive na hora de definir o objetivo daquele texto, daquele áudio, daquela fala, daquele vídeo, o que eu quero conquistar, o que eu quero alcançar, para então sentar e começar a escrever, ou a gravar o áudio, né, ou a gravar o vídeo, porque senão a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, tudo desanda. A comunicação não se Uhum, uhum. estabelece, as pessoas não nos entendem, não tem clareza, porque essa, de fato, é a melhor palavra, né? É a falta de clareza. Falta de clareza. E você descobriu, no LinkedIn uma plataforma, aliás, a gente se conheceu no LinkedIn, né. Sim. Você descobriu lá no LinkedIn, uma plataforma para fazer esse exercício pessoal, né, da sua escrita, e acabou também fazendo com que esse seu produto, esse método que você criou, que eu quero que você conte um pouquinho aqui pra gente, também fosse divulgado, né. As pessoas começaram a te descobrir a partir da sua escrita, mas também conhecer esse teu serviço e te acessar.
de várias formas ali através dessa plataforma, né? Tudo aconteceu, todo esse movimento atual, tudo fruto do que eu construí no LinkedIn. Vejo Aham. muitas pessoas que não conseguem, né, se adaptar à ferramenta. Para Tá. mim, caiu como uma luva. Eu me encontrei lá, conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito no meu processo, parcerias, amigos mesmo. Então, eu sou muito grata à plataforma LinkedIn. E a gente E o que que vai. você fez exatamente, Dalva, assim, para você? Você foi inclusive eleita Top Voice do LinkedIn, né? O LinkedIn, para quem não sabe, tem uma Aqui, ó. anualmente Aqui, ó. eles têm, ah, legal, tá ali, ó. O LinkedIn, eles têm anualmente, eles fazem uma lista dos Top Voices, as pessoas que mais se destacaram como criadores de conteúdo, pessoas que compartilharam muito conteúdo, né? E fizeram de alguma forma a diferença ali dentro da ferramenta. Isso entre milhares de pessoas, né? E em 2020 você foi uma dessas pessoas, certo? Que Certíssimo. máximo, E, parabéns, que máximo. e no Você, ano de então, aí me conta, pandemia, né? no ano de pandemia, o que que você fez, assim, na tua opinião, qual foi o diferencial para que você fosse uma dessas pessoas, por exemplo, escolhidas como criadora de conteúdo relevante, né, obviamente. O que que você precisou fazer? Qual é o pulo do gato aí? Eu entendi que do outro lado da tela tem um ser humano, e assim como eu tenho as minhas vulnerabilidades, ele também tem. Esse é um dos grandes pulos, né? Tem mais de um. Tá, tá. A interação, porque o LinkedIn é uma plataforma que fomenta muito relacionamento, Sem networking, dúvida. né? E isso é uma grande, grande verdade ali, é uma grande realidade. Então, mesmo as pessoas que são muito tímidas, ficam receosas de se conectarem de verdade, de chamarem para bater um papo, eu indico, tentem vencer, né, essa questão, porque é isso que ajuda a crescer na rede, os relacionamentos que a gente estabelece lá dentro. E eu diria que não só na rede, né? Fora dela também, né? A Exatamente. gente acaba. Nós somos seres relacionais Sim. por natureza, e quando a gente fala de possibilidades, oportunidades profissionais, desenvolvimento, carreira, gente, as conexões são fundamentais nesse sentido. E eu não tô falando só daquela história do QI, né? Do quem indica. Não, tem que, Não. para entrar naquela empresa ali tem que ter QI, né? Alguém que indique você lá. Também, né? Também, relacionamento também serve para isso. Mas mais do que isso, assim, você se conectar com pessoas, você conhecer pessoas diferentes, projetos diferentes, uma coisa vai se conectando com a outra, uma coisa vai ligando a outra, principalmente para quem quer fazer movimento. Para Sim. quem quer fazer movimento, estabelecer conexões e relacionamento é algo mandatório. Não tem como abrir mão disso para alcançar o objetivo. Ontem eu vi um post de uma ex-aluna minha, ela é engenheira civil. Há uns 2 meses ela fez uma postagem, Éder, divulgando 2 vagas Tá. de emprego na empresa dela mesma, para trabalhar junto com ela e tudo mais. E algumas pessoas responderam, interagiram, né? A gente está aqui falando da Aham. interação. E ontem ela voltou para contar que 2 pessoas que comentaram foram selecionadas e começaram a trabalhar. Olha. As pessoas ficam com medo, eu não vou comentar, eu não vou interagir, a plataforma não, né, não funciona. Funciona demais. Eu sou prova viva disso. Esse relato dessa minha ex-aluna também é prova disso, e ela termina o post dizendo: quem duvidava que a plataforma funciona, acabou, né? Essa dúvida caiu por Uhum. terra. É não perder a chance de fazer sucesso, ser visto, ser lembrado. Sim, sim. O LinkedIn fomenta muito isso, e quem se permite chega lá. É. E Dava, me conta o seguinte, quais são os caminhos
possíveis, então, para a gente aprimorar a técnica escrita, que é o que você de fato hoje tem como parte principal do teu portfólio, né? Como é que é esse método que você criou e como é que as pessoas estão ouvindo a gente, ainda que não de forma profunda, porque quem quiser aprofundar aí, obviamente vai poder procurar a Dalva depois, mas dá uma palhinha aí do que é essa metodologia. Como eu falei para você, esse olhar para dentro é Uhum, entender realmente o que se quer e colocar isso no papel. A gente precisa ter por escrito os nossos objetivos, entender o que você quer comunicar para o mundo, o que você quer falar, o que você quer colocar como conhecimento para o mundo te conhecer, tá, né? No que você quer ser referência, o que você quer entendi. refletir, o que você quer levar as pessoas a refletirem. Legal. Ou seja, o que você está falando, desculpa te cortar, mas o que você está falando, assim, não basta a pessoa gostar ou querer escrever, Não, né? Ela precisa ter um direcionamento dessa escrita, porque escrever por escrever, cada dia você faz lá um artigo ou publica algum post de conteúdos aleatórios que às vezes não se encaixam entre eles e que não necessariamente vão te dar aí a autoridade naquele assunto, se é que você está buscando exatamente. autoridade, ou legitimidade, enfim. Tem uma lógica por trás, né? Pelo que você está Tem falando. uma estratégia, Tem escrita uma é estratégia. estratégia. É estratégia. A gente pode ter, sim, um caderno para a gente se libertar, escrever tudo que vem à cabeça de modo muito livre, e isso também é uma espécie de treino de escrita, mas é bem pessoal, eu lembro até da época dos Do diários. diário, veio na minha cabeça agora aqui, o diário. Exatamente. Então, é bacana ter essa prática, esse treino da escrita para si, né? Estou escrevendo para mim, não preocupada com gramática, com correção, enfim, é só Sim, de fato para colocar no papel tudo que está sentindo, mas a escrita, a Vera, né? Ainda se usa isso? A a escrita, Vera. a Vera, Aqui no Rio ainda se usa. A Vera, pra quem não é do Rio, ou não conhece ninguém do Rio, quando a gente fala assim que uma coisa é a Vera, que assim, é pra valer. A escrita isso. pra valer é a Vera. Não sei de onde surgiu esse negócio não, É, mas pois é, eu também não sei é qual é a uma expressão. origem, mas é uma expressão interessante. Então, na hora de escrever para valer, o objetivo está bem ali ao lado. O objetivo, bom, eu não posso perder, né, o foco do meu objetivo. Outro ponto também crucial, Éder, é saber com quem está falando. Hum, As pessoas têm assim uma ideia de que vai falar para todo mundo. Não, a gente não fala para todo mundo, a gente fala para um perfeito. determinado grupo de pessoas. Então, Uhum, ter essa clareza de com quem eu quero conversar, quem eu quero atrair, como é essa pessoa, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto, os nossos valores são parecidos. legal. Então, quando você tem isso muito claro, quais são os valores inegociáveis e tudo mais, você produz e começa a atrair. Eu acredito neste movimento. Você se Legal. conhece, você sabe o que você quer. Na hora de escrever, você escreve para aquele grupo de pessoas, que a gente não fala com todo mundo, isso é uma ilusão. E aí, essas pessoas vão sendo atraídas naturalmente para Uhum, perto da gente. uhum. Muito bom. E isso funcionou com você Sim, como escritora, sim, né? E certamente deve funcionar com os seus alunos, as pessoas que você já tem preparado. Então, desde 2019 você já tem feito esse tipo de trabalho. As pessoas têm te procurado para sim. uma ajuda. Imagino que não só para escreverem no LinkedIn, né? Mas para Não. escreverem, enfim, Na vida. na vida. Até Inclusive, para fazerem DR está valendo. é estrutura, estratégia, né? Concatenar ideias.
Sim, sim, É, mas defender porque ponto de vista. isso acontece com todo mundo, né? Você tá ali, você vai ter aquela DR, aí você estrutura ali o que que você vai falar e na hora você não fala nada daquilo. Depois você fica pensando, pô, eu tinha que ter falado isso, Exatamente. tinha que ter falado aquilo, tinha que ter falado aquilo outro. Todo mundo já passou por isso, gente. Não vem mentir aqui, não, que todo mundo já passou Sim, por isso. sim, a E estratégia aí, pura e aí, muito bom, muito bom. Então a batida perfeita serve para isso também. Muito legal, também, muito também. legal. É para a pessoa se encontrar mesmo, sabe, Éder? Para trazer a sua voz para a escrita e desse movimento atrair as pessoas certas. As pessoas que vão falar: caramba, que bacana, Éder, que bacana, Dalva. Vou ficar por aqui porque eu curti muito. Acho que a gente tem muito para trocar. É isso É que a isso gente aí. quer. Acolhimento, pertencimento, no fundo, é isso que a gente busca. E a Muito legal, escrita muito legal. consegue promover isso. Total. Não, e o hábito de ler, de escrever, né? Só resgatando, pegando um gancho aqui no que você falou lá atrás, quando a gente estava falando de Clubhouse, é isso que você falou, né? Quando a gente está falando, a gente está aqui conversando, batendo papo, nós dois em áudio. Mas todo o processo, o vocabulário, a estrutura das ideias que a gente está colocando aqui, a forma como a gente está colocando aqui, isso vem de leitura escrita, né? Não tem. Você não vai. De onde você vai tirar uma palavra, né? Uma estrutura de linguagem se você não lê ou não escreve, ou se você já não fez isso durante um bom tempo? Normalmente, a tendência, você me corrija se eu estiver errado, que você é especialista, mas a tendência é que fique raso, né? Sim, perfeita a sua fala. Exatamente isso. A gente precisa alertar as pessoas sobre isso. Eu ficar, não, vambora, porque é só em áudio. Peraí, como é que estão organizados os seus conteúdos? A tua bagagem de leitura, né? A tua bagagem de vida, porque eu acredito que todos podem escrever. Mas eu não li os clássicos aos 13 anos. Ainda assim, você tem uma vida, né? Você tem uma Sim, bagagem sim, e sim. você pode começar hoje o hábito de ler, né? Está Nunca é vivo, tarde, nunca é está tarde. aí se movimentando, não é verdade? Então, O é tempo inteiro. possível começar, e é possível desde já começar a escrever alguma coisa, mas eu acredito que numa plataforma só de áudio isso vai ficar mais, vai ser mais notório ainda. Vai escancarar, Se a né? pessoa ela tem conteúdo, né, chamando conteúdo mesmo é conteúdo de valor, ou se ela só tem aquelas ideias superficiais, rasas, não consegue aprofundar em Uhum, nenhum uhum. assunto. E como é tudo ao vivo lá, né? É É ao tudo em vivo, é tempo ao vivo, é. real, não tem gravação nem nada. É, Então não tem como dar um pause e falar, não, peraí que eu vou buscar aqui uma referência. já era. Ou você fala de pronto, de imediato, ou vai todo mundo perceber que, opa, tem uma lacuna aqui, tem outra lacuna ali. Isso Então aí. é bem complicado, porque nas redes por escrito dá tempo da pessoa dar uma pesquisada, depois responde né, aquele post. Edita, né? Exatamente, pode editar. Agora no áudio, no No ao gogó, vivo, amigo, é talento, aí é ou você talento. sabe ou você não sabe. É isso aí, não tem meio termo, né? Muito bem, Dava, o papo tá muito legal. Vamos entrar aqui na reta final da nossa conversa, que tá ótima, que poderia ficar muito mais tempo com você. Mas entrando aqui na nossa reta final, essa terceira temporada, para quem já acompanha o podcast Movendo-se há algum tempo, sabe que quando a gente vai encerrando a conversa com o convidado, tem sempre algumas perguntinhas ali, chave no final. E isso mudou um pouco da primeira para a segunda temporada e também da segunda para a terceira temporada. Então temos algumas perguntas novas aqui para os convidados. E uma das perguntas que eu quero te fazer é a seguinte: qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida? Que o óbvio precisa ser dito. Uau, que o óbvio precisa ser dito. Tem uma Profundo história isso, muito hein? marcante em relação a isso. Profundo e faz Aprendizado para a total vida. sentido. Faz total sentido. Total sentido. A gente tem mania de achar que todo mundo está entendendo o que a gente está querendo dizer, o que a gente está pensando, Exatamente. ou o que a gente está sugerindo, mas o óbvio Exatamente. precisa ser dito, né? É óbvio para você.
Talvez para o outro não. Exatamente, não é para o outro. Eu vivi. Dá tempo de contar a Claro, história claro, vamos lá. rapidinho? Aí você já lançou agora, o povo tá Agora eu curioso. tenho que Agora falar. como Não, é assim? muito, muito marcante, porque eu Hã. falei da editora, né, que eu tô lá há muitos anos, é uma relação de muitos anos. Depois que eu concluí o meu estágio e eu já emendei, prestando serviços como freela, eu aguardei, esperei por anos uma oportunidade de ser efetivada. Tá. Foram 9 anos. Muita coisa aconteceu nesse ínterim, né? Nesse período. Eu fiz muitos trabalhos, eu fiz muitas coberturas de férias, eu era tipo um coringa. Tem um buraco chamado Alva aqui para ajudar a gente. Mas o convite, a proposta para ser efetivada não acontecia. E aí eu fui Uhum. desenvolvendo um ranço, né? Fui ficando angustiada, irritada, enfim, todos esses adjetivos similares a esse. E até que aconteceu um fato que me levou a verbalizar esse meu desejo. Então, Hã. na época, eu peguei o telefone, liguei para minha ex-chefe e falei, né, de sopetão. Falei, olha só, por que vocês nunca me fizeram uma proposta? Ué, Dalva, a gente não sabia. Foi essa resposta que eu ouvi depois de 9 anos esperando A ser gente não convidada. sabia. A gente não sabia, quer dizer, aqui pra gente você estava de Feliz, boa, estava realizada. tranquila, fazendo um trabalho aqui, Aí quando você olha para o calendário, né? 9 anos. A gente não sabia. E depois dessa minha fala, um mês depois veio a proposta, Éder. Olha, é isso. Que bom que você trouxe esse exemplo, Dalva. E aqui é um podcast que a gente fala muito sobre carreira, sobre movimento, sobre, enfim, você passar a fazer coisas que talvez te realizem mais ou buscar caminhos que façam mais sentido para você. Só que se você não falar, ninguém vai saber. Eu tive conversas com outras pessoas aqui sobre isso, em outros bate-papos, e a gente falou a respeito disso. Quando você está numa empresa e tá tudo funcionando bem, você tá entregando o teu trabalho, teu chefe tá te dando um feedback legal, tá tudo ok. Pra ele tá ótimo, ou pra ela, chefe, homem ou mulher, tá ótimo, que você tá ali entregando, tá satisfeito. Ele ou ela acha que você também tá satisfeito ou satisfeita. E vida que segue, e 9 anos se passam. Por isso que conversas de carreira são essenciais, né? Eu como RH procuro, inclusive eu tô com um projetinho aí esse ano pra rodar na empresa, que é de promover ou provocar essas conversas entre gestores e subordinados, gestores e colaboradores, para que haja um estímulo, né? Porque às vezes você precisa também dar uma estimulada, se não faz parte da cultura daquele ambiente, é importante que você estimule. Mas nesses momentos, por exemplo, podem surgir comentários como esse. Ah, não, meu desejo é trabalhar assim, assado, é mudar para aquela área, é fazer isso, aquilo, outro. Caramba, nunca imaginei isso. Nunca pensei que você quisesse isso, né? Agora, é óbvio pra você, para o outro não é, né? Que bom que você Perfeito. trouxe Nossa, isso. é aprendizado da vida. Falei, gente, é simples assim. Simples. Eu entendo que não seja fácil, né? Porque eu levei 9 anos para fazer. Fácil não é. Mas olha a simplicidade do ato, do movimento. Pegar o telefone, porque eu acabei falando por telefone mesmo, mas Aham, foi um movimento. claro, E a claro. resposta que eu recebi, aí caem, né? As fichas vão caindo. Eu falo, meu Deus, então dependia de Nossa, podia mim? ter falado antes. Né? Não, dependia de mim, né? Aquela coisa assim, a gente muitas vezes Se eu soubesse. dá para o outro, né, essa responsabilidade sobre a nossa vida. Não, peraí, se eu quero, sou eu que tomo atitude, sou eu que Claro, quero. claro, Né? claro. Então, eu falo, caramba, era só isso? Era simples assim? Fácil, fácil. Se eu soubesse disso antes. Dalva, é o seguinte. O que você leu, ouviu ou assistiu? Pode ser recentemente ou há muito tempo. Que você queira recomendar aqui para a audiência do podcast.
Eu quero recomendar um livro chamado Comunicação Não Violenta, Hum, do Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, legal. Lendo esse livro, que tem assim, uma linguagem super didática, simples, ele é libertador em relação ao que a gente quer comunicar e muitas vezes não sabe como, e serve para todos os tipos de relações corporativas, pessoais, como a gente consegue verbalizar sentimentos, que é uma dificuldade, né, muito Sim, sem grande das dúvida. pessoas, verbalizar sentimentos para então a gente dizer o que a gente quer. E aí é que reside a clareza na comunicação. Uhum, Então, é uhum. um livro indispensável para quem quer se comunicar e quer que os seus desejos e seus pedidos sejam atendidos. Livro excelente, essa é a minha dica. Fica a dica, excelente. O que que é movimento para você, Dalva? Liberdade. Movimento é liberdade. É um movimento que abre caminhos para fazermos nossas Sensacional. escolhas. Show! E para fechar, por último aqui, a pergunta estratégica aqui para você. Se tivesse uma vaga hoje para compor o teu time, para alguém trabalhar com você, qual seria a coisa mais importante que você iria avaliar nesse candidato ou nessa candidata? Coragem para desaprender e aprender de novo. Assina embaixo. Total. Então, por que que faz diferença isso, na tua opinião? É uma habilidade de adaptabilidade, né? A pessoa, Sim. enfim, não funciona mais, bora deixar isso aqui, bora desaprender, Desconstrói, né? desconstrói para então construir algo novo, algo que vá se encaixar nas circunstâncias, no contexto, no momento, que vá atender. Então tem que quebrar Perfeito. essa resistência. Então precisa coragem, né? Perfeito, É perfeito. necessário ter coragem. Desde cedo, desde cedo. Desde Eu cedo, costumo isso dizer aí. que quando você está lá trabalhando, estagiário, já tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que se fazer presente, se fazer visto. Isso faz toda a diferença. Muito bem, senhoras e senhores, Dalva Correia, super obrigado, viu? Foi um prazer trocar esse papo com você aqui, bater esse papo com você. E como é que as pessoas podem te encontrar, contactar, quem quiser saber um pouco mais sobre o método, quem quiser eventualmente até ser aluno ou aluna do teu projeto, como é que as pessoas te encontram? Podem me encontrar no LinkedIn, como Dalva Corrêa. Podem enviar um e-mail para contato@batidaperfeita.arte.br. Legal. Vou colocar aqui na descrição desse episódio. E agradeço de novo, Dava, pela participação. Foi um prazer conversar contigo, um prazer ter você aqui como parte da história desse projeto aqui, que é um projeto que já está caminhando para o terceiro ano, mas que me deixa muito feliz de poder trazer conteúdos, compartilhar conteúdos com as pessoas, e foi muito bom ter você passando por aqui. Eu que agradeço, Éder, pelo convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigada. Nada. Pessoal, se conectem aí com as outras plataformas do Movendo. Se você está ouvindo agora por áudio esse podcast, para quem já estava acostumado a ouvir por áudio, saiba que também está no YouTube. Tem vídeo aí também, você pode conferir lá também esse bate-papo comigo, com a Dalva, em vídeo. Muito conteúdo pela frente, muito conteúdo para trás. Então, quem está conhecendo o podcast agora, por exemplo, tem mais de 100 episódios, somando aí as 2 primeiras temporadas. Tem muita coisa interessante, dá para investir um bom tempo aí antes de dormir, limpando a casa, andando de bicicleta, caminhando, bota um fone e se desenvolve. Tem muito conteúdo gratuito aí. E muito bom poder compartilhar isso com vocês. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.